Oi, gente! Este é o canal Conversa da Palavra Podcast. Eu sou a Grace Kelly e fique conectado porque aqui você sempre encontra a Palavra de Deus. Boa tarde, pessoal! Hoje, sextou, né? E vamos tirar um momento para meditar na Palavra de Deus. E a nossa conversa hoje vai ser apoiada no texto de Mateus 18, do versículo 23 ao 35, que conta a parábola do credor incompassivo. Então, esse termo parábola, Jesus usava situações do dia a dia, da realidade daquelas pessoas, para poder explicar algumas coisas sobre o reino de Deus, para explicar algumas coisas sobre como Deus governa, como que Deus faz em algumas situações. E aqui a gente vai pensar um pouquinho sobre essa questão aqui do credor incompassivo. E diz assim o texto: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Então, aqui vou fazer uma pausa, porque o texto é grande, acho que a gente pode ir lendo por partes. Então, ele fala que existe um rei e que esse rei vai acertar as contas com os servos. Então, a gente pode pensar assim, que Deus, em algum momento, vai acertar as contas com a gente. Então, ele vai chegar e vai querer saber o que a gente está fazendo da vida, o que a gente está acertando, o que a gente está errando, e aí ele vai cobrar aí uma prestação de contas. Se alguém já usou, por exemplo, o dinheiro de alguém, até o contexto aqui, e precisa ou devolver esse dinheiro ou mostrar, né, com que aquele dinheiro foi usado. Isso é uma prestação de contas. Normalmente quem trabalha em setor financeiro, às vezes precisa mostrar para o presidente ali da empresa com que aquele dinheiro foi usado durante aquele ano, por exemplo. Então isso é uma prestação de contas. E neste caso, ele chama uma pessoa que devia 10.000 talentos. Era a moeda daquela época. Então era um valor alto, né? Vamos pensar que hoje a gente podia dizer assim, uma pessoa que está devendo 10.000 reais, 100.000 reais para uma empresa, né? Quando alguém faz um empréstimo no banco, por exemplo. Se ela não pagar, ela está devendo. Então imagina que o dono do banco te chama para saber quando que você vai pagar. Aí o versículo 25 diz assim: Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo pagarei. Aqui, o contexto daquela época, a regra daquele país, podemos dizer assim, era uma regra de que se a pessoa não pagasse alguma dívida financeira, aquela família ou aquela esposa ou aquelas crianças podiam ser pegas por aquele rei e elas se tornariam escravas ou prisioneiras. Ou ficaria ali para sempre, ou ficaria até que aquela dívida fosse paga. Muitas vezes a pessoa já sabia que ela não ia conseguir pagar, né? Então ela já sabia que a família dela ia ficar condenada para sempre, inclusive ele. Então aqui no caso, ele começa a suplicar, ele ajoelha ali, começa a chorar, falar: Nossa, não tenho como pagar isso, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aí ele tem uma resposta desse rei. E a resposta foi o seguinte: E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então ele teve um perdão. E aí, se a gente for pensar no reino de Deus, a gente também tem um perdão. Primeiro, qual que é a nossa dívida? O pecado. Seja ele da dimensão que for,
com as diferentes consequências que ele pode trazer. Quem é o nosso perdoador? Jesus. É ele quem faz essa avaliação, esse julgamento, e aí diante da nossa condição, né, de reconhecer, Jesus, eu não sou capaz de mudar essa situação do meu pecado, o salário do pecado é a morte. E aí Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele pagou a dívida por nós. Então, é essa o contexto. Então, a gente recebeu perdão. Então, nós somos perdoados. E aí é o que vem agora depois. Como a gente está agindo com as outras pessoas diante das dívidas que elas têm conosco. Dívida na nossa cultura remete muito à questão de dinheiro. Mas e se eu trouxer aqui a palavra ofensa? Como que a gente está agindo quando alguém nos ofende? E aí vem aqui, no texto, no versículo 28, diz assim: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Ou seja, ele tinha um cargo que ele tinha funcionários, que lhe devia 100 denários. Então, você vê que o que essa pessoa devia para esse servo que foi perdoado era pouquinho, 100 denários. Ele devia 10.000 talentos. Mesmo que a gente não saiba nesse momento aqui a diferença de talentos para denários, a gente sabe que 10.000 é muito mais do que 100, né? Se eu tô devendo aqui 100 unidades para você, ou 100 reais, é diferente de eu dever 10.000 unidades ou 10.000 reais. E agarrando, o sufoca dizendo, paga-me o que me deves. Então, esse funcionário dele fez como ele. Ajoelhou ali e começou a clamar, pedir perdão, falar, gente, eu não tenho como te pagar isso, me perdoa, me perdoa. E aí, esse servo que já tinha sido perdoado, como que ele age com esse funcionário dele? Versículo 29. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, a gente observa que até a frase aqui é igual. Então, o funcionário dele falou até do mesmo jeito que ele falou lá com o rei. Mas ele não teve a mesma atitude com o rei, como o rei. Ele não perdoou. E aí é o X da questão. Independente se a gente está num cargo de liderança intermediária, né? Porque o rei era o líder supremo e ele tinha algum cargo ali de liderança intermediária que ele tinha funcionários. Às vezes na vida a gente não está dentro de uma escala de hierarquia. Mas como eu disse, alguém fez mal pra gente. Alguém nos magoou. Alguém nos machucou. Só que eu já fui perdoada por Deus. Porque o meu pecado feriu o Filho de Deus. Ele morreu na cruz para me salvar. E Jesus e Deus não nos maltratou, ele nos perdoou e nos deu a vida, nos deu a segunda chance para vivermos lavados e remidos. E aí, quando alguém faz algo para mim, eu tô agindo como Jesus, como Deus? Eu tô perdoando aquela pessoa? Ou eu simplesmente tô dizendo assim, você vai pagar. Isso não vai ficar assim, não. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente, principalmente que somos servos de Deus, a gente tem que buscar aprender com Jesus. Por isso que ele deixou tantos ensinamentos, para que a gente aprendesse a ter atitudes melhores aqui na Terra, até que ele volte. E aí, o que acontece aqui? Pessoas que viram aquela situação e que sabiam que ele havia sido perdoado, chegaram diante do rei e contaram que, olha, aquela pessoa que você acabou de perdoar aqui, os 10.000, ali na frente ela encontrou uma pessoa que devia 100 reais para ela e ela não perdoou a dívida. Ou ali na frente ela encontrou uma pessoa que um dia xingou ela e ela não perdoou aquela pessoa.
Ela ainda guardou no coração a raiva e condenou aquela pessoa. Isso não é justo. Então pense que hoje a gente não tem assim um rei, né? Claro, a gente tem o juiz. A gente poderia de repente chegar lá no juiz e falar, né, alguma coisa. Mas pensa que diante de Deus, essa denúncia das pessoas que viram a injustiça pode ser a oração. Pode ser pessoas clamando e falando: Deus, aquela pessoa te conhece, aquela pessoa já viveu experiências contigo, mas hoje ela está agindo de maneira cruel com as pessoas que estão ao redor dela. Ela não está fazendo semelhante ao que Jesus fez. Ela não está perdoando. E se a gente for parar para pensar, fica a dica aí na oração do Pai Nosso. Lá tem um pedacinho que é muito claro sobre isso. Fala: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. É uma condição. Ou seja, se eu não perdoar o outro, eu não vou ser perdoado. Então, assim, perdão é a lição básica de todo o servo de Deus. Porque se eu não fizer isso para com o outro, se eu não tiver perdão, se eu não tiver essa atitude de misericórdia, eu não vou receber isso de Deus. Então sejam prudentes, perdoe. Se for algo que não dá para continuar sendo amigo, tudo bem, mas perdoe. Perdoe. Deixa aquela pessoa ir livremente e deixe o seu coração livre também. Para que o dia que você errar, você chegar diante de Deus clamando por misericórdia, por perdão, Ele também te perdoe. Que você tem um outro versículo que fala, né? Se você tiver com algum problema com seu irmão, com alguma briga, com alguma dívida, antes de fazer a oferta, vai lá, fala com aquela pessoa, resolve, perdoa, depois você vem aqui e me traz a oferta. Ou seja, Deus quer seu coração limpo. Deus está sempre olhando para o teu coração. Porque é por meio do que está no teu coração que você vai caminhar mais próximo ou mais longe de Deus. Nós temos essa responsabilidade de resplandecer o reino de Deus aqui na Terra. Por isso que a gente precisa conhecer, e a gente vai conhecer lendo a Bíblia, para que a gente saber qual é este reino que eu estou não somente representando, mas que eu estou vivendo, que eu estou declarando que eu faço parte. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador, eu passo a fazer parte do reino dele. Então eu preciso aprender desse reino. Então eu preciso ter essa sede de conhecimento de Deus para saber quais são as condutas que agora eu devo ter aqui na Terra e levar outros a ter essa conduta também. E aí essas pessoas que viu essa injustiça, né, vão diante do rei e falam assim: então o seu servo, clamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um dos seus irmãos. Então, aquele rei chamou de novo aquela pessoa que devia os 10.000 e falou para ele: olha, você não agiu com a mesma misericórdia que eu tive com você para aquela pessoa que te devia. Então, eu não vou mais te perdoar a dívida, você vai ter que pagar, e enquanto você me paga, você vai ficar na mão dos verdugos. Aí eu fui pesquisar o significado dessa palavra, e significa funcionário responsável por aplicar uma pena de morte, pessoa cruel ou navalha. Então significa que aquele homem foi entregue a uma situação de tormento. Ele foi entregue na mão de uma pessoa cruel, que provavelmente devia ficar batendo nele, devia maltratar ele até o dia que ele pagasse. Hoje a gente não tem verdugos, né? Se a gente
dever alguma coisa e a polícia nos prender, a gente vai ficar na prisão. Mas é uma forma, né, de sofrimento. Mas, no nosso dia a dia, quando a gente não perdoa alguém, a gente pode ficar numa situação de tormento, numa situação de sofrimento e que a gente, teoricamente, não sabe por que tá sofrendo. Por que tá tão difícil a vida? Porque não houve perdão. E então, analise aí se você tem alguém que você não perdoou e deixa Deus limpar teu coração. Seja misericordioso. E se até for dívida de dinheiro, ora a Deus e fala: Deus, então eu entendo que eu não vou cobrar mais. Eu já cobrei várias vezes, a pessoa já falou várias vezes que vai cobrar, que vai pagar, não paga. E a gente agora tá com uma situação aqui, brigado, tá uma situação muito chata. Então eu vou perdoar, Deus. Não vou mais cobrar esse dinheiro. E o Senhor vai cuidar de mim. Vai me prover, se for uma situação que você até tá precisando do dinheiro. E aí você vigia, né? Na próxima vez, antes de emprestar para alguém. Tem alguns versículos na Bíblia que falam sobre empréstimo também. Às vezes, em vez de emprestar, dê para a pessoa. Assim você já evita esse tipo de problema. Se você não tem, tenha coragem de dizer que você não tem. Se você tem um dinheiro guardado, mas esse dinheiro vai te faltar em algum momento, porque você está guardando às vezes para fazer alguma coisa, não dê para outra pessoa. Fala, olha, o dinheiro que eu tenho não é para emprestar, eu vou ter que usar em uma outra situação. Então eu não tenho esse valor para te emprestar ou nem para te dar. Às vezes a pessoa precisa ouvir um não. É isso que vai ensiná-la também, às vezes, a não ficar pedindo dinheiro emprestado toda hora, né? E todos nós, às vezes, precisamos de ajuste. Então, e aí, Jesus encerra a parábola falando, né? Assim como também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, olha, Jesus está claramente falando do interior da nossa alma, do nosso coração, do nosso pensamento, né? Então, é algo realmente que às vezes quem tá fora não vai ver que você não perdoou alguém, que o seu coração tá lá amarrado, sujo, duro, mas Jesus vê, Deus vê. E você precisa ter essa consciência. Porque às vezes você se acostuma. Ninguém tá vendo o que eu tô fazendo. E você precisa ter essa consciência que Deus vê. Você precisa ter essa consciência que Jesus está vivo. E Ele olha para aquilo que ninguém vê. Ele olha o coração. Ninguém consegue ver. O máximo do coração que alguém vai ver é o físico, né? Quando faz um raio-x lá ou uma tomografia, consegue ver se o coração está saudável ou não. Mas o coração no seu sentido alma, pensamento, emoções, Jesus vê. Mesmo que você não demonstre. Mas Ele sabe se você é uma pessoa que perdoa ou não. Então reflita nisso na sua vida. Não seja incompassivo. Não seja uma pessoa que não perdoa. Porque no dia que você chegar diante do juiz que é Deus, você pode não ser perdoado. E é importante você saber disso. Porque às vezes na vida a gente vai ter que tomar decisões de maneira consciente. Então, eu vou perdoar simplesmente porque eu tenho a consciência de que no dia do juiz de Deus eu posso não ser perdoado. Você pode não saber do seu futuro. Se você um dia vai errar, vai ofender alguém, e você vai precisar de perdão também. Mas independente disso, você sabe que um dia você vai ser julgado. E que uma das condições nesse julgamento envolve a atitude que você teve para com aqueles que te ofenderam. Então é isso. É uma palavra muito séria. Porque o perdão envolve as nossas relações aqui na Terra, mas a nossa relação com Deus no presente e no futuro. No presente,
agora, qual a atitude que eu estou tendo hoje? Mas a atitude de hoje para com o outro, nessa ofensa, nessa dívida, vai dizer sobre o meu futuro, que é o julgamento de Deus. Quando ele nos chamar para prestar contas, ele vai falar, olha, aquelas pessoas que te ofenderam, aquelas pessoas que não te pagaram, você não as perdoou. Ou ele vai dizer, você as perdoou. E se você perdoou, você seguiu o exemplo de Jesus. Agora, se você não perdoou, você pode ser entregue a tormentos. Eu não sei lá no futuro quais são esses tormentos. Se já é o inferno, se é algum período de sofrimento para pagar essa dívida diante do juiz. E aí você pensa, como é que você vai pagar isso? Aqui não fala. Será que tem volta? Ou ficou condenado para sempre na mão desse verdugo, na mão daquele que vai ser cruel? E a gente sabe que o inimigo das nossas vidas, o cruel, é Satanás. Então não queira ser entregue na mão do cruel. É isso. Deus abençoe a sua vida, que Ele ministre no seu coração e que você aceite a orientação que Ele tem te dado. Um grande abraço. Tchau, tchau.